Bem, o texto que ele está nesse cartaz, ele se refere a João 17, 23. É um texto bonito, fala muito ao coração da gente, mas eu gostaria, antes de ler o texto e continuar, eu gostaria de contar duas parábolas. E não são parábolas que estão nos evangelhos, mas são parábolas da vida. Uma determinada feita, uma irmã, ela teve um sonho no qual ela estava num lugar muito bonito, um gramado muito bonito, e na medida que ela caminhava, ela via grupos de pessoas sob as árvores, e ali essas pessoas estavam tecendo colares de flores, um colar mais bonito que o outro. E uma paisagem muito bonita, muito linda. E na medida que essa irmã foi caminhando nesse lugar, adiante ela viu uma fila muito grande e ela, curiosa, foi até o começo da fila. Quando chegou no começo da fila, ela viu que as pessoas estavam à beira de um precipício. E a pessoa parava para olhar o precipício e quem vinha de trás na fila empurrava e as pessoas iam caindo. E ela saiu na fila gritando para as pessoas: sai da fila porque tem morte adiante. E ela conseguia tirar algumas, ela conseguia livrar algumas da fila. Como tinha muita gente, ela voltou lá atrás, onde estavam as pessoas tecendo colares de flores, e ela convidou essas pessoas para ajudar a tirar as pessoas da fila, porque iam morrer. E as pessoas, a maior parte delas dizia assim: olha, nós não podemos ajudar porque estamos muito envolvidos fazendo colares de flores. Tem alguma aplicação? É uma parábola. Esse sonho é uma parábola. Quantas coisas bonitas nós estamos fazendo que nos impedem de salvar pessoas que estão morrendo. Deixa eu lhe falar uma outra parábola. Vamos dizer que alguém muito querido seu tivesse caído numa fossa, num buraco, num poço, e você tentasse salvar essa pessoa, mas você não tinha força, não teria força suficiente para tirá-la. E aí você vai em busca de um irmão ou de uma irmã e fala assim: olha, me ajuda a tirar essa pessoa do poço. E ela fala: não, eu não posso tirar porque eu estou muito cansado e estou fazendo outras coisas, eu não vou lhe ajudar. O que é que você diria? Eu acho que essas duas parábolas não precisam de explicação. Essas duas parábolas falam muitas vezes da vida da igreja, que muito tempo passa fazendo colares de flores, coisas muito bonitas, mas com pouca eficácia para salvar as pessoas. Jacobina tem 92 mil habitantes aqui na sede, pelo que eu ouvi. Tem 50.090 em todo o município. Quantas pessoas dessas nós queremos salvar? Quantas pessoas dessas estão à beira do precipício? Quantas, amados? E quantas nós queremos salvar? Agora, você é daqueles que vai para a fila tentar tirar pessoas, ou você é daqueles que estão fazendo colares de flores? Esse texto é muito importante que a gente compreenda a razão dele. Esse texto diz, amados, que a oração de Jesus é para que nós fôssemos um, assim como o Pai e Ele, Jesus Cristo, são um. E Ele diz: a fim de quê? Esse a fim de quê é o destino. Este a fim de quê é o objetivo. É a razão pela qual a igreja deve ser uma. E qual é a razão, amados? Para que o mundo creia. Esse é o objetivo. A questão da unidade não é uma questão de ética ou de estética. Não é porque é bonito que nós sejamos um. Não é porque é ético que nós sejamos um. Não é porque somente, entenda que o somente, é agradável a Deus que sejamos um.
Não é só por isso, mas é para que o mundo creia e não se perca. Qual é o peso que eu estou colocando nisso? Qual é a carga do meu coração que eu estou colocando nisso? Não, eu não quero ser um com o irmão não, e já combina que vai para o inferno. Tem até um versículo aí apócrifo que diz cada um por si. O restante do versículo é que diz: e Deus por todos. É um versículo não bíblico, é um versículo. Cada um por si. Amados, quando é cada um por si, Deus não é por todos. Deus só é por todos quando nós somos um. Amém? E por favor, eu digo assim com muito temor do meu coração, porque eu não quero ferir ninguém, porque eu só sei ferir, eu não sei curar. Deus é aquele que fere e cura, então eu prefiro não ferir porque eu não sei curar. Então eu não quero ferir os irmãos, mas por favor, amados, por favor, não pense em outra pessoa. Não faça como aquele irmão, como disse um amigo meu, que diz que tem o ministério da pá. Sabe o que é o ministério da pá? Aquele diz: essa mensagem serve para fulano, essa mensagem serve para fulano, essa mensagem serve para fulano. Tem o ministério da enxada, essa mensagem é para mim, essa palavra é para mim. Ah, mas fulano devia estar aqui, porque ele tinha que estar aqui para ver essa mensagem. Não, não, Deus trouxe quem devia estar aqui. Se ele não trouxe, é problema da pessoa e de Deus. Mas se Deus nos trouxe, o problema é nosso. Amém, amados? Então, por favor, faça um esforço agora de não pensar em mais ninguém, mas pensar qual é a minha responsabilidade nesse negócio. Então nós falamos, amados, de João 17, 23, e nós também citamos ontem Provérbios 18, 1. O que é que diz Provérbios 18, 1? Agora sem colocar lá no quadro, por favor, que vendo ali até eu lembro. Qual é o assunto de Provérbios 18, 1? O que anda isolado se levanta contra a verdadeira sabedoria. Você é uma pessoa isolada ou você é uma pessoa participante? O isolamento demonstra a nossa falta de sabedoria. E o isolamento pode ser por feridas, pode ser por machucaduras, pode ser por problemas que a gente sofreu com os outros, por decepções. Eu vou fazer uma pergunta aqui indiscreta. Quantos aqui já foram decepcionados por alguém? Levanta a mão aí, deixa eu ver. A maior parte. Agora outra pergunta, essa é mais indiscreta. Quantos aqui já decepcionaram alguém? Menos? Você já decepcionou alguém? Tem aqueles que você sabe e aqueles que você não sabe, que ficaram decepcionados com você e não tiveram coragem de chegar para você, falar: você me decepcionou. E uma pessoa decepcionada, ela toma atitude de se isolar, e ela começa a falar o que Elias falou: não tem mais ninguém. A gente expande o comentário e diz assim: ninguém presta, ninguém me ama, ninguém é honesto, ninguém é sincero. A gente começa a falar essas coisas, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Há um texto em Zacarias, capítulo 13, versículo 6. Eu quero que você ponha esse, por favor. Zacarias 13, versículo 6. Olha que texto interessante. E se alguém lhe disser: que feridas são estas entre as tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Quem é que está falando aí, amados? É o Senhor Jesus. Ele foi ferido na comunhão dos seus discípulos. Na hora da cruz, quem estava com Jesus? Quem estava com Jesus? Eu contei para vocês ontem uma pregação que um irmão indiano fez sobre as 5 pedrinhas. Lembra das 5 pedrinhas? Quando as pedras se chocam uma com outra, o que acontece? As arestas acabam. Agora, quem não tem aresta aqui, levanta a mão.
Que bom, vocês são honestos. Agora, quando uma aresta quebra, isso causa uma ferida. Quando uma aresta acaba na nossa vida, ali fica um buraco, fica uma ferida aberta. E quanto mais a gente está diante das pessoas, mais sentimento nós temos, que as feridas estão abertas. A igreja é o lugar onde as arestas são aparadas, onde as arestas são tiradas da nossa vida. Amém? Então, quando eu lhe perguntar, que feridas são essas? Que cicatrizes são essas na sua vida? Você pode dizer, são as feridas que eu sofri na casa dos meus amigos. Porque aqui é o lugar, amado, onde as arestas se acabam, onde nós somos aperfeiçoados. A unidade nos aperfeiçoa. Amém? Agora a pergunta é, quer sair fora da igreja? Eu acho que eu contei a vocês uma crise que eu passei. Eu estava muito chateado com a congregação que eu pastoreava e comecei a lamentar com Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe que eu me sinto incômodo no meio do povo. Deus, essa igreja só tem gente esquisita. Misericórdia, Deus. Eu me sinto como se fosse na Arca de Noé, um bicho diferente em cada lugar. Eu não sei se você já fez essas orações. É muita gente esquisita nesse lugar, um mais esquisito que o outro. E eu não sei como é que Deus trata com você, mas comigo Deus me dá corda para eu me enforcar com ela depois. Deus vai deixando eu orar e falar. Eu falei, Deus, eu me sinto como se estivesse na Arca de Noé. Cada bicho diferente, um cheiro diferente, um povo diferente. E Deus falou assim, o que tem fora da Arca de Noé? Falei, tem morte. Você quer sair da arca? Falei, não, Senhor. Aqui a coisa é esquisita, mas tem vida aqui dentro. Aí Deus falou comigo que eu quero lhe dizer uma coisa. Não é o povo que é esquisito, você que é esquisito. E você olha para o povo com a sua esquisitice. Acabou o assunto. É que a gente é esquisito. A gente acha que as pessoas são esquisitas, mas sou eu que sou esquisito. Dá para entender isso? Não. Parar de criticar o povo de Deus. O que está acontecendo na sua vida é projeto de Deus. É projeto de Deus. E esse é o lugar do aperfeiçoamento. Há um outro texto na Escritura, Mateus 5, 23. Eu acho que você conhece. O que é que diz Mateus 5, 23? Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vamos dar uma analisada nesse texto. Esse texto representa uma pessoa que tem um certo contato com Deus. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Uma pessoa que tem um coração voltado para Deus. Por que eu digo isso? Porque está oferecendo uma oferta. Está entregando uma oferta. E aí ele chega diante do altar. E diante do altar de Deus, ele lembra que um irmão tem alguma coisa contra a sua vida. Por favor, presta atenção que o texto não está dizendo se te lembrares que tu fizestes alguma coisa contra o irmão. O que é que o texto está dizendo? Se você lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Você sabe que na medida que nós caminhamos, nós ferimos sem querer. Pisamos no calo de um, fazemos um comentário sem querer. É assim ou não? E pessoas se afastam de nós sem a gente nem saber por quê. Pessoa que fica chateada. E aí no dia da ceia, a gente fala assim, eu preciso consertar com aquela pessoa. Mas eu não fiz nada, ela é que é carnal. Mas você assim, tem um momento que você fica muito compungido, muito afetado pela presença de Deus. Você diz assim, eu vou consertar com a pessoa.
Aí você chega para ela e fala assim: fulano, se por acaso eu fiz alguma coisa contra você, perdoa qualquer coisa, viu? E volta. Mas a pessoa está ferida. A pessoa está ferida. Não vai ser esse momentinho que vai resolver a situação. Mas sabe o que a gente faz? Ó Deus, eu pedi perdão, agora o problema é dela. Será? O que é que diz o texto seguinte, versículo 24? Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Presta atenção de novo, que a oferta é boa. O que está em discussão não é a oferta. O que está em discussão não é se a oferta é boa ou ruim, ela é boa. Porque se Deus falou para deixar no altar, é porque a oferta é boa. Mas tem uma coisa muito pequena. Alguém tem alguma coisa contra você. O que é que você deve fazer? Vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. A palavra conciliar, pelo menos na língua grega aqui do texto, é uma palavra muito interessante. Se a palavra for traduzida literalmente, seria: vai e restaura a amizade que vocês tinham. Vai e restaura a amizade. Fala de concílio, fala de contrato, fala de convênio, fala de acordo. Reconciliar fala de restaurar o concílio, restaurar o acordo, restaurar o clima que havia antes. Então você percebe que não é uma questão de eu chegar lá, perdoa qualquer coisa, viu? Não é assim. É voltar a ter o mesmo nível de amizade que havia antes. Eu aprendo algumas lições com esse texto. A primeira delas é que relacionamento é mais importante que culto. Amizade é mais importante que oferta. Alguém pode dizer amém, não? Ah, mas hoje eu trouxe uma oferta maravilhosa. Aí Deus fala assim: olha, querido, sua oferta é linda, mas você tem um problema, seu irmão tem um problema contra você. Mas aí você argumenta comigo: Jamê, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não machuquei essa pessoa, pelo menos intencionalmente. Deus sabe do meu coração. Já aconteceu isso com você, não? Sim ou não? Amados, nesse rio de Deus acontece. Eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a pedir perdão às pessoas, não por aquilo que eu fiz, mas pelo sentimento que eu causei. Eu causei um sentimento. Não foi nada objetivo, não foi nada direto, não foi nada que eu tivesse premeditado, mas eu causei um sentimento. E eu tenho que aprender a pedir perdão. Uma outra coisa que eu aprendi também, não sei se tem alguém aqui na área de psicologia. Tem? Não. Eu aprendi uma coisa, amados, que existem dois tipos de verdade. Existe uma verdade que eu chamo a verdade factual, ou seja, a verdade baseada num fato. Por exemplo, isso é um copo e está com água pela metade. Isso é uma verdade factual, concreta, que ninguém pode dizer que é mentira. Mas uma pessoa que foi ferida, que quase morreu afogada, que ao quebrar um copo foi ferida pelo caco de vidro. Quando ela olha para um copo de água, de que ela lembra? Ela lembra dessa experiência. E isso passa a ser uma verdade para ela. Eu aprendi então que eu não posso discutir a verdade emocional da pessoa. Tem a verdade factual e a verdade emocional. E eu não posso discutir a verdade emocional. A pessoa fala assim: você está falando tudo certo, mas eu não creio mais em você, eu não confio mais em você. O que é que você faz? Me perdoa porque eu lhe decepcionei. A pessoa está completamente errada no que diz respeito a fatos, mas ela tem uma verdade que está diante dela. Estão me compreendendo, queridos? Será que eu estou conseguindo explicar direito? Esse texto fala disso. Pedir perdão a pessoas que você não feriu diretamente, mas pessoas que foram feridas no caminhar. Isso exige humilhação. Sim ou não?
mas eu vou me humilhar de novo. Ô amado, até que Cristo seja formado em você, você tem que se humilhar. Até que não haja nada mais de você e só de Cristo, você tem que se humilhar. Quantas vezes? Se o perdão é 70 vezes 7, o pedido de perdão deve ser a mesma coisa. Quantas vezes vou pedir perdão? Até que eu restaure a amizade de novo com essa pessoa. Eu não vou dar descanso ao meu coração enquanto eu não resgatar a amizade que eu tinha com aquela pessoa. Aí você pode falar, Jamê, esse é um caminho difícil. Amados, mas é o caminho. Olha, depois que Jesus desceu do céu para me conquistar, aí não sei mais qual caminho que tem mais difícil que esse. Como nós cantamos, Ele desceu da sua glória para chegar até a minha insignificância, até a minha podridão. E Ele deu todos os passos, eu não dei nenhum. Ele deu todos os passos para me restaurar. E hoje eu sou amigo de Deus, não porque eu tenha escolhido, mas porque Ele escolheu ser meu amigo. Você sabe qual é o cúmulo disso? Você sabe qual é o cúmulo dessa história? É quando Jesus, lá no Getsemane, quando os guardas, os soldados, os judeus chegam para prender Jesus, quem é que está na frente? Quem é que está na frente? Judas. E como é que Jesus chama Judas? Meu amigo. Judas, por assim dizer, tinha todo o direito de não ser amigo de Jesus, mas Jesus não tinha direito de não ser amigo de Judas. Mas fulano não é meu amigo, mas você tem que ser amigo dele. Mas ele não gosta de mim, você tem que gostar dele. Aliás, amados, não existe nenhum mandamento na Bíblia que diz assim, gostai-vos uns dos outros. Não tem. Porque gostar é um negócio assim, eu gosto de quiabo, não gosto de feijão, gosto de arroz, não gosto de macarrão. E também não gosto de algumas coisas que as pessoas fazem. Mas a Bíblia não manda eu gostar. A Bíblia fala que eu tenho que amar. E na medida que eu amo, eu passo a gostar. Até dos defeitos da pessoa. E a minha Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados, multidão de defeitos. Amém? De que é que nós estamos falando, amados? De uma vida verdadeira com Deus, que reflete uma vida verdadeira com os irmãos. Unidade não é questão de estética. Unidade é uma questão prática, que vai trazer como consequência a salvação das pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é brincadeira, amados. Isso não é brincadeira. Isso é a razão de ser da nossa vida. Amém? Você tem alguma pergunta sobre o que a gente falou de ontem para cá? Queria que vocês estivessem livres. Eu faço muita pergunta, então quem faz muita pergunta deve dar também o direito que as pessoas façam perguntas. Alguma pergunta? Você não entendeu alguma coisa ontem? Então, se você não entendeu, pergunta para o Márcio depois. Tá bom? Em Gênesis, nós lemos algumas coisas interessantes em Gênesis. 6 vezes Deus falou que era bom. Lembra ou não? 6 vezes. E na 7ª vez Ele falou que não era bom. Não era bom o quê? Que o homem estivesse sozinho. Então eu queria chamar sua atenção e queria lhe convidar a que você pregue essa palavra para a pessoa que está do seu lado. Não é bom que você esteja só. Mas fala sim, fala mesmo. E diga assim: você andar sozinho, você está em péssima companhia. Fala para ela. Anos atrás, um boletim da nossa congregação, lá em Jundiaí, alguém soltou uma frase, eu nunca descobri de quem foi a frase,
mas no boletim dizia assim: 2 coisas impossíveis de se fazer sozinho. 2 coisas impossíveis de se fazer sozinho. Uma é casar. Dá para casar sozinho ou não? Não, sabe o que acontece? Eu estou decepcionado com alguns casamentos que estou vendo aí. Eu vou casar sozinho. Segunda coisa, ser cristão. É impossível casar sozinho e é impossível ser cristão sozinho, porque nós nos alimentamos, nós cuidamos uns dos outros. Amém? Então, no dia que você encontrar uma pessoa no espelho e essa pessoa falar assim: eu quero ser cristão, mas eu não quero depender de ninguém, eu vou cuidar da minha vida, eu queria que você desse a mesma gargalhada dessa pessoa que você deu agora quando eu falei daquele que quer casar sozinho. Fala: não seja ridículo. É impossível. É impossível. Por quê, amados? Porque nós somos corpo de Cristo. Nós ouvimos aqui o Tony falando de um dedinho. E lutou com Deus para não perder o dedinho. Eu fico impressionado como a gente não luta quando a gente está prestes a perder um irmão. Assim, desculpa, eu não quero diminuir o seu dedinho, mas quer que vale mais um dedinho ou uma pessoa? Hã? Você percebe a pessoa se afastando de você e você não faz nada. É assim mesmo, a gente perde alguns. Mas você falava assim: não, é um dedinho pequenininho, não faz falta. Não, nós agradecemos a Deus aqui. Nós agradecemos a Deus. Você sabia que no céu há festa quando um pecador se arrepende? E quando 2 irmãos se reconciliam, nós não deveríamos fazer festa? Não foi para isso que Jesus morreu? Para juntar os filhos que estavam dispersos? Não foi por isso que Jesus morreu na cruz? Para juntar aqueles que estavam dispersos? Como é que nós podemos nos conformar em ter irmãos dispersos? Não, sabe o que acontece? Ele é da outra igreja. Amados, quantas igrejas tem? Quantas igrejas tem em Jacobina? Só tem uma. Então como é que pode ser da outra igreja? Não tem outra igreja, meu querido. É da sua igreja. Agora ele reúne lá no prédio da presbiteriana. O prédio tanto faz, mas é meu irmão, comprado com o sangue de Jesus. Amém? Por favor, ao olhar para o seu irmão, encha a boca e diz assim: é da minha igreja. Dias atrás eu confundi o irmão e ele chegou para mim e falou: de que igreja você é? Eu falei: eu sou da sua. Ele falou: eu nunca lhe vi lá. Eu falei: mas se você prestar atenção, você vai ver. Ele ficou confundido até hoje. Tudo bem, eu não vim aqui para explicar. Só há uma igreja. Jesus fala: eu edificarei as minhas igrejas, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, não elas. Por que que o inferno hoje está prevalecendo no mundo? Porque a igreja se dividiu. Por isso nós estamos tendo vitória sobre o inimigo, sobre o pecado, sobre essa corrupção que tem no Brasil. Eu não estou falando para a gente fazer um movimento nacional de unidade da igreja. Eu estou falando para a gente mudar o coração da gente, pessoal, sobre isso. Amém? É uma questão pessoal, particular, uma decisão pessoal. A palavra diz, amados, nós falamos ontem, que nós somos a casa de Deus. Casa fala de relacionamento, não fala de lugar. Esse lugar aqui não é a casa de Deus. Esse lugar onde se reúne a casa de Deus. A casa de Deus vem reunir aqui. Mas se nós formos lá para o meio da praça, a casa de Deus está no meio da praça. Amém? Eu conheço muitos grupos que se reúnem em florestas, se reúnem em lugares onde não tem templo, mas ali está a casa de Deus, o povo de Deus. Nós falamos ontem que nós recebemos o ministério, ou nós somos, aliás, juntas e ligamentos.
juntas e ligamentos. E perguntei a vocês qual é o papel da junta. O que a junta faz? A junta junta. Então, se você perceber dois irmãos separados, qual é o seu trabalho? Juntá-los. E olha, gente, o anticristo, ele opera com tanta força separando os irmãos. Mas ele não separa assim com bomba atômica. Ele separa com uma fofoquinha, um comentáriozinho. Porque quando a coisa é grande, a gente não se engana. Mas quando eu chego para o irmão e falo assim: olha, irmão, quero te contar uma coisa sobre fulano e tal. Você não conta para ninguém, tá? Fica só entre nós. E tem aqueles que eu chamo de fofoqueiro espiritual. Tem a fofoca espiritual. Que ele chega assim: olha, eu estou lhe contando isso para você orar. Para com isso. Seu negócio não é oração. É que você não aguenta deixar de falar dos outros. É maledicência. A palavra diz, amados, que nós só falamos do pecado de um irmão quando formos para pedir ajuda a uma pessoa para ajudar a restaurar esse irmão. Mateus capítulo 18. Fora isso, é nosso trabalho reconquistar o irmão. Amém? Quem aqui gosta que o vizinho fale do seu filho? Seu filho não vale nada, não presta, é tudo aquilo, mas você gosta que seu vizinho fale dele? Você não gosta. Por quê? É o seu filho, é seu irmão, e é assim que tem que ser na igreja. Defender um ao outro. Não é encobrir no sentido de acobertar o pecado, mas no sentido de proteger a pessoa. E o que acontece? Quando eu chego para o irmão, eu falo assim: olha, meu irmão, é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você aqui, mas sabe aquela palavra que o Márcio deu domingo passado? Aqui lá bateu fundo aqui, viu? Eu fiquei bem chateado. Próximo domingo, esse irmão vem para a reunião para escutar o Márcio. Eu pergunto a você, como é que ele vai escutar o Márcio? Prevenido. A gente previne as pessoas contra outras. Você sabe que trabalho é esse, amado? É o trabalho do anticristo. É quando a gente pensa no anticristo, a gente pensa no Papa, no Bill Gates. Não, amados, cada um de nós faz a obra do anticristo quando a gente separa irmãos. Por quê? A obra de Cristo é juntar, a obra do anticristo é separar. E uma fofoquinha vai pondo veneno no coração do irmão contra o outro. Isso é obra do anticristo. Isso é contrário à nossa natureza, porque a nossa natureza é juntar. Mas eu chego para ele e falo assim: olha, essa palavra lá, não gostei, ele me feriu. Esse irmão que tem o ministério da reconciliação chega para mim e fala: Jamê, você já conversou com o Márcio sobre isso? Você já procurou o Márcio? Vai falar com ele. Ah, não, mas eu não quero falar porque eu dou todos os motivos. Aí esse irmão falou comigo: é o seguinte, vou te dar 24 horas para você conversar com ele. Se você não conversar, eu vou lá falar que você falou. Gente, a gente acaba com fofoca na igreja. Acaba com fofoca. Sim ou não? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai você e ele. Vai você e ele. Abre o coração. E talvez aquele irmão tenha chance de explicar, para que você perceba que a coisa não é como você viu. E outra coisa, amado, creia no que o irmão fala. O amor tudo crê. Não, você falou isso, mas eu não creio em você. Creia. Se você ama, você crê. O amor não suspeita mal. Meu Deus, quanta suspeita na igreja. Eu sei que ele falou assim, mas não é bem assim. Não, se ele falou, é aquilo que vale, até prova em contrário. Vocês podem dizer um amém, não? Eu estou dizendo aqui a vocês, amados, de coisas pequenas que destroem a nossa vida e por fim destroem a igreja e não trazem glória para o nome do Senhor. E o diabo, ele fica vitorioso nessas situações. Nós não podemos deixar mais essas coisas acontecerem. A palavra diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos juntas e ligamentos e temos recebido o ministério da reconciliação. Por isso dizemos: reconciliai-vos já com Deus.
Esse é o nosso trabalho. Se você hoje veio para cá para descobrir o seu ministério, eu já estou lhe falando qual é o seu ministério. Você tem o ministério da reconciliação. É o ministério básico da igreja, reconciliando irmãos com irmãos e reconciliando o homem novamente com Deus. Esse é o nosso trabalho. Muito bem, por favor, Salmo 133. Vamos tirar algumas lições do Salmo 133. Nós cantamos ele hoje aqui e vamos ver alguma coisa nesse salmo. Talvez a gente nem precisasse vai abrindo Salmo 133. Aqui é um tema que nós precisamos trabalhar com ele com muito cuidado. Com muito cuidado. Existem situações onde o casamento não existiu. Existem situações onde o casamento existiu e ele deve ser mantido. Mas a gente pode conversar depois, tá bom? Não me furto a essa conversa. Salmo 133. Em primeiro lugar, quem é que está falando aí? Quem é que está falando esse salmo? Quem? O Espírito Santo. Ele usou Davi, mas é o Espírito Santo. E o que é que o Espírito Santo está dizendo? Que é bom e suave, que os irmãos vivam em união. Quem é que está dizendo que é bom e suave? Tem outra versão que diz que é bom e agradável. Quem é que está dizendo isso? Quem está dizendo, amados? O Espírito Santo. O mesmo que falou lá no capítulo 1 de Gênesis, que é bom. E que chegou um momento que falou que não é bom que o homem esteja só. Mas aqui nesse texto ele diz algo que para ele é bom e agradável. Agradável a quem? A Deus. Ora, existem situações de atritos onde a gente não se sente agradável ou agradado andar com alguns irmãos, mas Deus falou que é. Esse irmão não me agrada. Deus falou assim, mas para mim é agradável que vocês andem juntos. Ah, mas eu não gosto dele, mas para mim é bom que vocês andem juntos. Ah, mas ele tem umas coisas esquisitas, mas para mim é bom que vocês andem juntos. O que importa não é a minha apreciação. O que importa não é a minha opinião. O que importa é a opinião de Deus. Tá bom? Eu vou arriscar aqui agora. Eu queria que você pensasse numa pessoa difícil, fora de você. Outra. Aquela pessoa é difícil? Tá, não olha para o lado não que fica feio. Depois a gente conversa sobre isso. Fica na fila ali, ó. Fala, Deus, aquela pessoa é difícil. Aí Deus fala assim, para mim é bom e agradável que você conviva com ela. O que você pensa não importa. Importa o que Deus pensa. Você se conforma com isso? Não. Bom, a palavra, não sei como é que diz a sua versão, ali, união. Essa palavra, a palavra boa para esse texto é a palavra harmonia, assim como tem em algumas versões antigas. Quão bom e suave que os irmãos vivam em harmonia. Você tem que lembrar que a pessoa que Deus usou para escrever isso aqui era músico. Então quando falava de harmonia, ele entendia o que estava falando. O que é harmonia? Os músicos poderiam, por favor, nos ensinar o que é harmonia? É o conjunto de notas diferentes. Você entendeu ou não? A harmonia é quando notas diferentes tocam juntas. Você não pode querer, em absoluto, que os irmãos sejam iguais a você.
Isso não dá harmonia. Só dá harmonia quando os irmãos são diferentes. É por isso que você se casou com a pessoa que você se casou. Ah, mas é muito diferente. Aí que está a música. É aí que está a música. Mas o que que você faz para um violão? Deixa eu ver se eu me lembro as cordas. É Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Sol, Lá, Mi. Mi, Sol, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Todas diferentes. Para elas fazerem um acorde, o que precisa? Afinar. Com um diapasão. O diapasão é o parâmetro para cada corda. O diapasão não está no próprio violão. O diapasão é alguma coisa externa ao violão. Tá? E aí o músico pega o violão. O que ele faz? Aliás, eu nunca vi um músico pegar no violão que não tente dar mais uma coisinha, né? Isso é um negócio impressionante. Mas o músico pegou no violão. O que ele faz com a cordinha? Ele vai apertando. Não tem harmonia sem aperto. Aí quando ele vai tocando, o que a nota faz? Ai, 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 ai. Fica tranquilo que ele não vai quebrar você. Meu amado, está difícil? Está difícil? Tem muito atrito? É a mão do músico afinando você. Como é bonito escutar os irmãos cantando. E Deus fala, é bom e agradável quando os meus filhos andam em harmonia. Agora, não é fácil. Não é fácil para a nossa carne. Não é fácil para o nosso ego. Não é fácil. Porque, primeiro, a gente não se afina por si mesmo. Sim ou não? A gente não se afina por si mesmo. A gente se afina pelo Senhor. O Senhor é o nosso padrão. Vamos continuar um pouco mais? Não vai dar tempo da gente pegar cada versículo desse texto. Vou só pegar algumas verdades dele. É como óleo precioso sobre a cabeça. Aqui está falando do azeite, o Espírito Santo que vem sobre a cabeça, que é Cristo. E o texto fala da barba de Arão, fala do ministério sacerdotal, que é o ministério da igreja. E diz que desce sobre a barba. Barba fala de maturidade. Amados, unidade é coisa de gente madura. Unidade é coisa de gente madura. Se você pegar duas crianças, colocar ali no canto e deixar elas brincando e dar um brinquedo novinho, lindo para as duas, deixa ali com elas um brinquedo só. Daqui a meia hora, daqui a 1 hora você volta. Aí uma criança está para outra, não, por favor, brinca você. Não, por favor, é seu brinquedo. Não, mas eu quero que você brinque. O que é que você vai encontrar? Possivelmente um bocado de peça e algumas pernas quebradas. Porque unidade não é para gente infantil. Unidade não é para crente carnal, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Unidade é para gente madura. Quanto mais maduro, mais unidade você vai ter no seu coração. Você vai deixar as coisas de criança. É meu, eu primeiro, eu quero. Me desprezaram, ninguém me ama. Tudo coisa de criança. Está me entendendo, queridos? Em que fase você está? Em que fase você está? Você está no primeiro eu, é meu, é tudo para mim, Deus me ama, não amo mais ninguém. Em que fase você está? Que Deus nos aperfeiçoe o mais rápido possível. Amém, queridos? Aí ele fala que é como o Vale do Hermon. O que é o Hermon? O Hermon é um conjunto de montes que fica no norte de Israel. No tempo do calor, as neves do Hermon, elas descem e fazem com que o Jordão, ele ultrapasse as margens.
quando o rio baixa, quando a água volta ao leito normal do rio, o povo aproveita esse lugar para plantar, porque o rio fertilizou a terra. Amados, quando há unidade na igreja, há comida e há fertilidade, há alimentação. Amém, amados? E aí no final, ele diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida. Não é só a bênção, porque bênção todos temos, bons e maus são abençoados pelo Senhor. Você não pode medir a sua espiritualidade pelo tanto de bênção que você tem. Tem alguns irmãos que infelizmente que ensinam que quanto mais perto de Deus, mais abençoado você é, com carro, com casa, com roupa. Mas não é bem por aí. Não é bem por aí. Eu sou muito abençoado porque tenho muito dinheiro. Não é bem por aí. Porque a minha Bíblia diz que Deus faz o seu sol nascer sobre bons e maus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Tem um amigo meu que diz que Deus manda chover sobre o feijão e a tiririca. Sabe o que é tiririca? Aquele capinzinho terrível. Ou será que Deus separa? Esse aqui é feijão, esse aqui é tiririca, ó, morre seca. Por isso que o texto não fala só de bênção. O texto fala de vida. Ali na unidade, ali na harmonia, Deus ordena bênção e vida. E qual vida, amados? A vida de Deus. A vida de Deus. Amém, amados? Por favor, guarde esse texto no seu coração, guarde este salmo no seu coração, medita nele, medita nele. Abra também comigo em Efésios capítulo 4, 16. Eu estou aqui fazendo uma coxa de retalhos, pegando textos. O que eu quero realmente é convencer a você de que unidade é coisa de Deus e que é um negócio assim de uma posição pessoal. A gente tem que orar pela unidade, mas a gente tem que dar passos para a unidade. Efésios 4,16. Efésios 4,16, eu chamo esse texto de o retrato da igreja. Vamos dizer que Paulo fizesse uma viagem no futuro, lá do tempo que ele vivia, e fosse lá no futuro e encontrasse a igreja assim pronta para receber Jesus. Aí Paulo tirasse uma foto, foi essa foto que Paulo tirou. Foi essa foto. Então essa é a igreja do sonho de Deus. E o texto aqui fala de tem algumas palavras muito interessantes. Fala de todas, fala de cada, correto? Fala de inteiro. Presta atenção, fala de inteiro, fala de todas e fala de cada parte. Isto é, a unidade da igreja não é somente uma questão da totalidade, mas é uma responsabilidade de cada parte. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Amém? É que a gente fala assim, o corpo inteiro, aí fica a coisa assim meio diluída. É ou não? Fica meio diluída, mas o texto diz assim: segundo a justa operação de cada parte. Será que eu poderia, para fins didáticos, eu poderia tirar o cada, colocar a minha parte? Será que funciona ou não? Segundo a justa operação de minha parte. Será que funciona? Você está fazendo aquilo que você deve fazer com justiça? Nesses anos de ministério, eu percebi que na igreja tem pelo menos 3 grupos de pessoas. Tem aquele grupo que põe a mão no arado, que põe o ombro embaixo do peso. Tem aqueles que levam a carga. Tem aqueles irmãos, esse é um grupo. Tem aquele grupo que fica olhando para ver se as pessoas estão fazendo direito. Se eu fosse eu não faria desse jeito. Acho que não é bem assim. Não faz. Como disse um autor, eu prefiro o jeito errado de eu fazer do que o seu jeito certo de não fazer. Eu prefiro o meu jeito errado de fazer do que o seu jeito certo de não fazer. Então tem esse grupo que faz, tem aquele grupo que fica analisando,
E tem um grupo que fica atrapalhando, que fica sendo peso puxando para trás. A pergunta que eu tenho que fazer é: de qual grupo eu faço parte? É uma questão pessoal. Quem decide sou eu. Não é nem o Espírito Santo que decide. A decisão é minha, a força é do Espírito, mas sou eu que decido. Sou eu que digo, eu quero fazer parte desse grupo. Ah, mas eu não estou entendendo muita coisa. Meu caro, eu também não entendo muita coisa. Quem de nós entende tudo? Se você entender, me explica, tá? Mas enquanto eu não entendo, eu faço a minha parte. Enquanto eu não entendo, eu faço a minha parte. Você pode dizer um amém, não? Então o texto diz de quem o corpo inteiro, bem ajustado. Essa palavra ajuste aí, ela também é aplicada em mecânica, na montagem de máquinas. Quando você vai ajustar uma máquina, você tem que apertar os parafusos de forma que aquela peça não fique, por exemplo, um motor, o eixo do motor, que não fique tão apertado que ele não gire, mas também não fique tão solto que comece a bater lá dentro. Ele é bem ajustado. A nossa relação com os irmãos é uma relação de uma proximidade correta, onde eu não sufoco o irmão, mas também não deixo o irmão muito distante. Eu estou ajustado, eu estou no meu lugar, e não somente ajustado, mas ligado. Eu estou no meu lugar e estou ligado. Ligado com o quê? Com todas as juntas. Claro, eu não tenho o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas da congregação. É impossível. É impossível. Eu tenho que amar a todos os irmãos da congregação, mas afinidade, ajustamento, ligação é com alguns. Está dando para me entender, não? A minha mão faz parte do meu corpo, mas ela está longe do pé. Mas eu duvido que o meu pé gostaria que minha mão fosse cortada. Eu duvido que minha mão gostaria que meu pé fosse jogado fora. Duvido. Porque nós fazemos parte uns dos outros. Segundo a justa operação. O que significa, amados? Fala de andar em justiça diante dos meus irmãos. Ser justo. O que é ser justo? Ser justo é levantar de manhã em casa, não arrumar a cama, levantar, gritar com o pai e com a mãe: café está pronto? Põe aí que eu vou comer. Levanta da mesa e fala: agora vocês lavam os pratos. Isso é justiça. Isso é justiça. Caiu um garfo, mãe, pega. Chega em casa, eu não estou falando de gente daqui, tá? Por favor. Chega em casa, trabalhou o dia inteiro fora. Aí chega em casa, senta no sofá, liga a televisão: mulher, a janta está pronta. Estou falando de gente de lá. Não está pronto. O que é que você fez o dia inteiro nessa casa? Eu me mato lá fora e você fica aqui sem fazer nada nessa casa. Deus sabe das coisas. E alguns lá, falando aqui não, tá? E alguns lá resolvem sair de férias. E leva a família, leva as mulheres. E para economizar, vai para um lugar baratinho, que a mulher continua cozinhando e arrumando a roupa, arrumando a casa. Que raio de férias é essa? É férias para quem? Eu estou falando de justiça aqui, amados? Estou falando de injustiça. O que seria justiça dentro de casa? Eu levantar, arrumar minha cama, cuidar das minhas coisas, para que não fosse pesado aos outros da família. Obrigado. Pelo menos um que está comigo aí. Como eu estou falando do pessoal de Jundiaí, né? Justiça é você se levantar da sua mesa e pelo menos pôr seu prato na pia. Pelo menos tentar limpar o prato. A minha esposa, ela não gosta que eu arrume os pratos nos armários, que ela diz que eu não arrumo do jeito dela. Mas é uma questão de arrumação alternativa. Eu tenho uma outra arrumação, não é? É ponto de vista.
mas eu procuro aprender. Como é que você quer que arrume? Porque eu acho que é uma questão de justiça. A gente às vezes fala em justiça social, mas a gente não fala em justiça dentro de casa. E se nós formos injustos dentro de casa, no meio da igreja a injustiça continuará. Justiça em casa é eu saber, pai, quanto é que é a luz, quanto é que a gente gasta de energia elétrica, e eu vou cooperar, pai, para a gente gastar menos. Pai, quanto é que a gente gasta de, fala aí, dá uma ideia aí, vai. Água. Pai, eu vou cooperar para a gente não gastar muita água. Isso é justiça. E se a gente não for assim, amados, aqui na família maior nós seremos as mesmas pessoas. A gente não sabe quanto gasta de energia, quanto gasta de água, e a gente não coopera. Por quê? A gente vem injusto de casa e continua injusto. Eu não estou falando de vocês, tá? Eu estou falando de um povo que eu conheço lá, que a gente está trabalhando para mudar esse povo, para ser um povo justo, um povo de obras justas diante de Deus. Dentro de casa, arruma a sua cama, cuide das suas coisas, deixa as coisas em ordem. Eu contei outra vez para vocês aqui, que as minhas meninas, elas chegavam em casa, hoje graças a Deus não é assim, todas são casadas, têm suas casas, mas chegava em casa, entrava na porta da cozinha, que entrava pela porta da cozinha, elas tinham um jeito de pegar o tênis e soltar o tênis assim, o tênis virava e caía onde caísse. E todo dia eu ouvia minha esposa falar, aqui não é o lugar de tênis, aqui não é o lugar de mochila. Todo dia. Falei, Deus, esse negócio cansa. E entrei no meu quarto, no meu escritório e fui orar a Deus. Falei, Deus, olha, Senhor, faz alguma coisa, Deus tem misericórdia. Eu estava realmente assim, chateado com aquilo. Falei, Deus, minhas filhas são muito bagunceiras, Senhor, faz alguma coisa. E Deus, assim, uma delicadeza fantástica. Deus falou assim, olha para a sua mesa. E a minha mesa estava assim, Gênesis 1:1. Um caos. Honestamente, eu não terminei minha oração. Eu parei na metade da oração, levantei e fui arrumar minha mesa. Falei, preciso começar de mim, porque bagunceirinho é filho de bagunceiro. Cada um gera segundo a sua espécie. As coisas mudaram lá em casa, graças a Deus. Graças a Deus. Esses tempos atrás, minha filha ligou para mim e falou, pai, onde é que está a escritura da casa? Mas naquela hora eu subi no pedestal, falei, está na terceira gaveta, numa pasta vermelha, assim e assim. Nossa, eu estava, uma chance, né? Ela achou a escritura e falou, pai, você está organizado, né? Eu falei, não tem jeito de ensinar se nós não formos. Não tem jeito de ensinar. Eu estou falando aqui de justiça, segundo a justa cooperação de cada parte. Você tem que ser uma pessoa justa na sua casa. Você tem que ser uma pessoa justa na igreja, cumprindo aquilo que lhe é devido. Por favor, saia do grupo que faz peso, saia do grupo que critica e entra no grupo que trabalha. Entra rapidamente. Eu quero terminar essa parte aqui só lendo o versículo. Está aqui embaixo aqui. O corpo inteiro ajustado, ligado, cooperando com justiça, faz o que, amados? Efetua o crescimento e a edificação da igreja. O que nós queremos? Nós queremos uma igreja que cresce e multiplica. É isso que nós queremos. Então cada um de nós deve tomar essa decisão. Senhor, eu vou cumprir a minha parte. Eu vou ser uma pessoa justa. Eu vou ser uma pessoa honesta e sincera na minha responsabilidade para contigo e para com teu povo. Amém? Podemos orar? Qual a decisão nós vamos tomar? Repito, a decisão é minha, a força é do Senhor. Tem gente que diz assim, eu não quero decidir
Porque se eu decidir não conseguir cumprir, é melhor não fazer voto do que votar e não cumprir. Não, é melhor votar e cumprir. Esse é o ensino da Escritura, é melhor votar e cumprir. Não tenha medo, você faz o voto e Deus lhe dá graça. Mas o voto é seu, o voto é você quem faz. E se você quiser agora, você pode orar e dizer: Deus, eu quero ser uma pessoa justa, eu quero cooperar, eu não quero dos que fazem peso, eu não quero ser daqueles que trabalham contra, eu quero ser daqueles que ajudam a construir. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, aqui estamos nós, num tempo de obra do Senhor em nossas vidas, num tempo de aperfeiçoamento, num tempo de trabalhar do Teu Espírito. E nesta manhã, Pai, nós rogamos a Ti que o Senhor não desista de fazer de nós as pessoas do Teu sonho. Aquilo que o Senhor sonhou com cada um de nós, nós pedimos que o Senhor, por Tua misericórdia, continue até que nós sejamos como o Senhor deseja. Rogo por cada irmão, por cada irmã aqui nesta manhã, que o Senhor nos guie no caminho da justiça, que o Senhor nos guie no caminho da retidão. Nós queremos ser retos, honestos, justos no meio da Tua casa. Dá-nos a Tua graça e faz de nós pessoas agradáveis a Ti, e que a nossa comunhão suba diante de Ti como um cheiro suave, um incenso agradável às Tuas narinas. Tira de nós, Pai, todas as coisas que impedem a Tua igreja de caminhar, de prosseguir, de prosperar. Tira da vida de cada um de nós. E nós queremos ver o Teu nome crescer, o Teu reino prosperar, a Tua igreja, Senhor Deus, trabalhar nessa região e muitas pessoas chegarem aos Teus pés. Toma o Teu povo, cada um de nós, cada um que curvou a sua cabeça, cada um que se derramou diante de Ti agora. Atende a oração, Pai. Leve essa oração diante de Ti mesmo, Senhor, e responde a oração que se faz deste lugar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, amados.